Oi, minha gente querida. Estou com essa cara porque estava malhando. Vim sentar aqui E gravar. para gravar, aproveitar que a Lolo está dormindo, a Rafa está aqui entretida. Então nós viemos compartilhar com vocês o que vocês tanto nos pediram lá no nosso Instagram, @éramos2, que é sobre as nossas primeiras impressões da primeira semana de aula da Rafaela na escola pública. Exatamente. Se você caiu aqui de paraquedas, a Rafaela tem 5 anos, ela está no Jardim 2, o último jardim antes do ensino fundamental, né, do primeiro ano do ensino fundamental. Ela começou a vida escolar dela com 2 anos e 2 meses, que ela foi para creche, depois ela foi para uma escola mesmo, que vai do jardim até o 9º ano, sempre na rede privada. Esse ano, de fato, é o primeiro dela no ensino público e muitas pessoas perguntam o porquê da nossa decisão. A gente já falou sobre isso num outro vídeo, vou deixar linkado aqui e lá a gente conta um pouco, mas basicamente foi uma questão financeira mesmo, né? Esse ano a gente está aí com um propósito, né, bem grande, e aí nós tomamos várias decisões. E uma delas foi, então, reduzir os nossos gastos com a escola da Rafaela. A visão que nós temos, de forma geral, acho que são exceções, que a escola pública ela não tem realmente nenhum investimento por parte do governo, né? Tipo largada. E a gente sabe que essa é a grande realidade no país, com as exceções das escolas municipais em algumas regiões, né, que falaram inclusive com a gente, e a minha mãe mesmo, as minhas tias inclusive, são aposentadas de escolas municipais lá de Minas e já falaram que as escolas municipais públicas são boas, mas a nossa, que a Rafaela foi selecionada, nos surpreendeu, assim como também tem alguns aspectos negativos que nós vamos compartilhar. Isso. E vale lembrar então que ela está numa escola no plano piloto, então a realidade do plano piloto é bem diferente de algumas, né? Também não vou generalizar porque existem cidades satélites que também têm uma estrutura muito boa. Então, feito toda essa introdução, vamos lá às nossas primeiras impressões. Como eu falei, lembrando que a Rafaela tem 1 semana na escola pública, então assim, a gente não vai poder falar muito sobre o ensino mesmo, né? Mas a gente vai falar então as primeiras impressões. Nós tivemos uma reunião com a diretora e os professores, professoras, secretário na segunda-feira. Merendeiros, segurança, todos reunidos no auditório. O auditório é simples, mas chamou atenção 2 coisas em mim, né? A questão deles estarem todos lá reunidos. Na escola particular a gente não viu essa presença maciça e eu achei interessante isso, né? A diretora inclusive chamou atenção na apresentação, acho que aquele senhor era um segurança, né? Que acho que já é aposentado, mas ele gosta de ir na escola porque ele gosta tanto do ambiente escolar que ele mesmo aposentado continua indo na escola para ver as crianças, para ajudar os professores quando tem alguma coisa. Ele vai agora como voluntário. Então isso me chamou a atenção, esse desejo, né, de que realmente toda a equipe, não só de professores, apareça para os pais ali, para saber toda a estrutura. Eu achei isso legal, achei isso muito bacana. Achei que foi demorado demais a reunião. Muito. Não 2h30 de reunião. A gente perdeu literalmente a tarde toda lá na escola, e isso me chateou, porque assim como eu, com todos os outros pais, não tem essa possibilidade, né? Um ou outro que pode ficar. Inclusive a Rose trabalha de manhã e eu trabalho à tarde. Então, para mim, eu perdi minha tarde toda ali, né? Às vezes eu saía para atender telefone, então, enfim. E um outro aspecto também que eu destacaria da reunião e que eu gostei foi em relação à abordagem de alguns temas que normalmente não são abordados na reunião de pais, né? Como, por exemplo, como vai ser feito o uniforme, né? Vamos voltar aqui porque existe a promessa de que o governo vai oferecer as camisetas, então
pais, quantos estão de acordo para poder encomendarem um uniforme para que seu filho não fique? Aí, né, houve tipo uma votação. Então eu achei interessante isso, porque na escola particular você compra entra e você tem que fazer conforme o que já foi decidido. Então a gente estranhou isso, o fato de que, como é público, as decisões né, que vão nos afetar, elas são tomadas em conjunto, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Na escola antiga da Rafaela, esse ano foi implementado robótica. E o material, só o material de robótica é R$ 1.200. E eles não perguntaram se os pais queriam que tivesse robótica. Simplesmente... Não houve consulta prévia, nada. Consulta. Então, houve a rematrícula. E aí, tipo, você ia rematricular o seu filho e aí você recebia essa bomba de que você ia ter que pagar R$ 1.200 de material de robótica, porque eles decidiram implementar robótica. Então, assim, lá jamais vai acontecer uma coisa dessa. Tudo que acontece, eles perguntam, né? Então, a gente achou isso muito diferente, de que, de fato, a escola é feita pela comunidade também, né? Ainda sobre isso também, né? Quando, por exemplo, existe uma taxa, né? APM. Que é uma taxa voluntária que os pais podem, ou não, quem quer voluntário, contribuir mensalmente para que esse valor possa ser uma espécie de fundo para reinvestimento em tudo para as crianças na escola. E isso varia de escola para escola, não é um valor fixo nem nada. É voluntário, você dá quanto você quiser e puder. E aí tem uma sugestão de valor entre os pais, isso. Né? Essa APM significa Associação de Pais e Mestres. Ela existe desde sempre. Eu sou fruto de escola pública, eu estudei minha vida inteira em escola pública e minha mãe sempre contribuiu com a APM. Inclusive era eu que levava o dinheiro lá na secretaria, enfim. E aí é que entra, eu estava até conversando com o Rafael sobre essa... Destinação? Não, o tanto que as escolas se diferem umas das outras. Essa diferença. E a gente acredita que seja exatamente a APM que influencia na qualidade da estrutura das escolas, porque certamente todas as escolas recebem do governo, né, uma verba. Sim. Que é igual. Se não é igual, é proporcional a cada realidade. Pela quantidade de alunos, né? Eu não sei, de fato, como é que é feita essa destinação de verba do governo para as escolas. O que a gente sabe é que, obviamente, todas as escolas recebem verba do governo. Só que, por exemplo, lá na escola da Rafaela, nessa reunião, a diretora sugeriu uma contribuição de APM entre 50 e 100 reais. Depois eu vou falar para que ela usa esse dinheiro. Já uma amiga minha, que colocou a filha numa escola satélite, a diretora falou que a média de contribuição nessa escola é de 15 reais. Então, assim, é muito discrepante. E para que serve esse dinheiro da Associação de Pais e Mestres? Ele é revertido para a própria escola na conservação da estrutura da escola. Então, para a pintura da escola, se algum equipamento quebra, para consertar. Na escola da Rafaela tem piscina, então é para fazer a limpeza da piscina toda segunda-feira. Na escola dela tem um projeto de capoeira, que é particular. Então é com dinheiro da APM que paga a professora que vai lá dar aula de capoeira para as crianças. Então um incremento da merenda. A gente vê que a manutenção da escola, tipo assim, o governo dá a verba para a escola existir. Só que como ela vai existir, eu acho que é a APM que coloca ali o tchan. Então é muito diferente uma escola que tem uma verba, que os pais contribuem de 50 a 100 reais, e uma escola que os pais contribuem com 15 reais. É diferente, entendeu? Eu não estou de forma alguma querendo passar a mão na cabeça do governo, não. Não é isso. Que nem deveria ter essa taxa. Exatamente, né? Assim, né? Nem deveria ter essa APM. No entanto, ao mesmo tempo de que eu entendo que que o governo é obrigado, como isso não acontece no nosso país, não é a realidade, e existe esse chamamento de voluntariado, isso realmente faz a diferença na escola. E isso diferencia tanto na infraestrutura quanto no dia a dia de logística da criança, porque é óbvio que uma estrutura boa oferece um ensino bom também. Sim, claro. Não vou dizer que uma escola que não tem uma boa estrutura não vai ter um ensino bom, mas prejudica, é óbvio que prejudica. Uma cadeira quebrada,
um quadro que não está funcionando, que está manchado, você está entendendo? Então, que tem goteira, que atrapalha, até ter aula às vezes com as duas chuvas, isso vai fazer diferença. Óbvio, é diferente, até os recursos que o professor usa, né? Então, se ele pode usar um projetor durante uma aula para ilustrar algum tema que ele está tratando com os alunos que são crianças são muito visuais, então se ele pode usar de recursos, é óbvio que melhora também a qualidade de ensino. Então, assim, querendo ou não, é por isso que há essa diferença. As pessoas falam, porque as escolas do plano, aqui estou falando aqui de Brasília e cidades satélites, elas são fora da realidade, porque a realidade é lá na estrutural, é lá na Santa Maria, é lá em São Sebastião, é lá em não sei onde. Mas, querendo ou não, o público atendido no plano piloto, estatisticamente, é um público que tem mais condições financeiras do que o público de algumas cidades satélites. Então, isso reflete nessa contribuição. Ou, às vezes, a própria a própria APM, ela não é um valor que poderia ser puxado mais para cima. Porque, às vezes, tem pessoas nessa região que têm uma condição financeira boa, mas ela não é chamada, ela não é desafiada a comprar essa briga, já que o governo não investe. E aí se acomoda. Sim. Essa é a grande a verdade. A pessoa se acomoda e fala, é problema do governo, que se dane. Né? Só que esse que se dane é o seu filho que se dane. Exatamente. Entendeu? Então, assim, foi o que a diretora falou. Ela falou assim, gente, eu concordo com o pensamento de alguns pais, isso ela falou lá na reunião, de que é do governo, é público, então a gente não tem que pagar uniforme, a gente não tem que pagar material, a gente não, porque a gente já paga os impostos que deveriam vir para a educação e não sei o que, nananana. Ela falou, isso é um discurso muito lindo, só que na prática não funciona, porque no final das contas, que se dane é o seu filho que se dane. Exatamente. E aí você vai deixar o seu filho se danar? Tipo assim, entendeu? E pra gente que vem da rede privada, a gente pagava R$1.300 por mês de mensalidade. O que pra gente é pagar R$50, R$100 de contribuição na APM para melhoria da estrutura que vai vir pra nossa filha? Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso vai realmente de cada pai, cada mãe, é uma conversa muito densa. A gente obviamente está aqui expondo a nossa realidade, né? Porque nós somos privilegiados, sim, de poder contribuir com esse valor na APM. Enfim, é toda uma questão. Mas eu estou querendo, o intuito desse vídeo é realmente falar as nossas primeiras impressões, né? E aí... Uma observação, quando nós saímos da reunião, eu falei para a Rosa, eu contei para ela que há um tempo atrás eu tive uma cliente que eu defendi num processo judicial, enfim, e a briga era com uma diretora de uma rede de ensino pública aqui em Brasília. E quando ela me contou a situação, eu pensei assim, sobre a diretora da escola pública aqui em Brasília. Nossa, eu pensei, essa mulher tá achando que ela é dona da escola. E aí, por quê? Porque eu pensei assim, ela é uma servidora, ela recebe dinheiro público, então ela só tá ali para administrar o dinheiro público. Eu não tinha nenhum conhecimento desse da APM, né, da contribuição dos pais e parará, não sabia de nada disso. Hoje, depois dessa reunião e vivendo isso, eu realmente mudei um pouco o meu conceito sobre essa mulher, porque o diretor de uma escola pública, ele tá mais refém ainda do que até a gente, porque ele é um servidor ali que tem que fazer o negócio andar, não tem o dinheiro todo que precisa do governo, e os pais vão exigir dele um ensino perfeito, maravilhoso. Então, o diretor, como que faz? Como é que administra isso? Não tem recurso e eu tenho a obrigação. Ele fica refém da APM. E aí eu fico pensando, realmente, ele tem que comprar a ideia de que ele é o dono da escola. Sim, ele tem que botar na cabeça dele que ele é um empresário. Ele vai ter que trazer recursos para a escola para ele poder entregar para os pais o que os pais esperam do governo. Exatamente. E o governo... E às vezes a gente tem uma mentalidade muito pequena de simplesmente falar assim, eu realmente acho que deveria ser obrigação, continuo achando. Mas, gente, se o negócio não tem, por que eu vou cruzar meus braços e simplesmente ficar criticando? Por que eu não vou atrás e tentar fazer o negócio andar, inclusive pelo fato da minha filha estar ali participando? Uhum. Então, assim, eu fiquei realmente muito impactado com o desejo de todos os professores ali daquele estabelecimento público vestirem a camisa de uma maneira assim, sem igual realmente, de querer fazer o negócio acontecer. Sim,
Então, o que foi a minha grande impressão e o que eu concluí depois dessa reunião? É que, de fato, especificamente na escola que a Rafaela está, é uma escola nível privado dentro de uma rede pública. É isso porque mesmo. Eu percebi que são as contribuições que os pais fazem que fazem a escola ser tão reconhecida. Essa escola que a Rafaela caiu é uma escola que eles chamam de escola modelo aqui de Brasília. A escola é patrimônio tombado, enfim, porque ela realmente é uma escola bem especial e significativa para o Distrito Federal. Isso. Então eu percebi que ela realmente, eles fazem um trabalho bem bacana assim de puxar toda a comunidade, os pais, para vestirem a camisa da escola para aquilo ali acontecer. Eu achei isso, essa foi a minha primeira impressão. Eu tenho ainda minha impressão negativa, que eu falei, além da demora da reunião, seria uma outra. Além de ter demorado a reunião, a minha impressão também foi que voltaram as aulas agora, poucos dias antes do carnaval, ao mesmo tempo que o negócio não voltou tão assim exatamente. Por quê? O horário está reduzido de adaptação e acolhimento até o carnaval. Então, essa semana e a outra, a Rafaela não sai no horário normal dela, está saindo reduzido, né? Nas outras escolas da AFA, período de adaptação da primeira, quando ela começou, foram 3 dias, sendo que eu e a Rose não... Isso na creche. Na creche. A gente ficou assim, ela mesma assim, ela ficou e ficaram monitorando para nos avisar se ela chorasse para a gente voltar. Então não foi assim um negócio já determinado, ó, ela sai tal horário, mas né, cedo. Vamos até onde ela consegue. E a outra, que ela estava no ano passado, foi de 1 dia a adaptação. Essa 2 semanas. Então achei isso nada a ver. Achei demais. Demais, nada a ver. 2 semanas de acolhimento e até o carnaval me chamaram a atenção. Porque o que acontece? O horário dessa escola é de 7h15 a 12h30. Só que durante essas 2 semanas vai ser de 7h15 às 10h30. Então quando a diretora falou isso, olha, até o dia 21, eu acho, sei lá, até o feriado de carnaval. O horário vai ser reduzido até 10h30. No primeiro dia de aula, porque o primeiro dia foi essa reunião, os alunos não foram. No segundo dia, os pais tiveram que ir ficar lá participando das atividades até 10h30 da manhã. Então, e aí tinha uma mãe lá, uma mãe solo, que se exaltou até na reunião, falou que ela não podia, que ela já estava perdendo uma tarde de trabalho porque ela estava na reunião, que de jeito nenhum ela podia perder a manhã seguinte para ficar lá acompanhando o filho no primeiro dia de aula dele, né? E tampouco ficar pegando ele até o carnaval 10h30 da manhã. Então, e aí ela falou uma coisa que assim... Ela falou, vocês precisam pensar nos pais, nas pessoas que cuidam dessas crianças, porque a escola é um auxílio, é um apoio. Eu trabalho fora, eu sou sozinha, não tenho como ficar com a criança. E aí a diretora foi bem incisiva e falou, olha, aqui a gente pensa no desenvolvimento do seu filho, você precisa se virar. Eu achei isso meio... Ela tá vindo muito bem, a diretora, e nesse ponto ela entrou num embate que eu falei pra Rose que foi falta de sabedoria dela. Ela não precisava ter feito aquilo, porque realmente a realidade daquela moça podia ser uma exceção dentro daquela realidade, porque a gente viu que a maioria estava com o pai e a mãe na reunião, mas ela não era aquilo. Então por que obrigar? Ela poderia, por exemplo, ter falado assim, calma, a gente vai tentar achar uma solução para você. Se acalma que no final eu converso com você. Pronto. E se tirar. O ambiente foi tomado pela revolta dela porque a mulher não tinha alguém para ajudar e ao mesmo tempo a diretora exigia que ela buscasse o filho por conta da experiência pedagógica que queria desenvolver nele ou o abalo pelo fato dela não estar presente, né? Isso. Então esse foi um erro. Eu achei que faltou um pouco de sabedoria dela, de saber lidar com o pai. Ela pode ser uma mestre em pedagogia e em saber ensinar o filho a ser o Albert Einstein, mas eu acho que com o pai tem que ter um jeito diferente, que talvez ela não soube lidar naquele momento. Até porque o desenvolvimento da criança na escola também, né, diz muito assim, né?
em como essa criança, em como a família está sendo inserida naquele contexto, eu acho que realmente a escola precisa pensar nos pais e, poxa, na situação dela, ela não tem ninguém deixar os filhos, e ainda assim ela se esforçou e foi lá no dia que teve a adaptação, né? Uhum. Ela foi e ficou lá até 10h30, mas qual foi a moeda de troca dela? Será que ela foi mandada embora? Porque ela teve que perder uma tarde de um dia, uma manhã do outro dia? A gente não sabe, né? Então, assim, o aspecto negativo, em resumo, na minha opinião, nessa primeira semana foi falta de tato também com o lidar com o pai, né? Só simplesmente comprar, vestir a ideia e administrar a escola empresa pública e ao mesmo tempo não saber lidar com o pai, que é quem tem a criança ali dentro, não adianta nada, porque aí o pai é um outro. Eu sempre penso assim, que escola e família caminham juntas, não adianta. Não tem como você colocar o seu filho numa escola e você não gostar da escola. Então você está no lugar errado. Acho que não tem Seu filho não vai gostar da escola. Não tem como a gente, como pai, achar que a escola é um depósito de criança, que você joga seu filho lá e é a escola que se vira para educar, mas também não tem como a escola simplesmente não pensar em todo um contexto, em um cenário que existe por trás das famílias. E vão ter exceções, é natural, não é só porque numa escola pública que tem aquele problema, numa escola privada também tem uma mãe ou um pai que tem um filho que não tem um outro para ajudar, enfim, e aí, como é que vai fazer? Vamos sacrificar a criança ou então o emocional do pai porque não pode trazer? Não, tem que agir, assim como existe a própria PM. Quem contribui, quem não pode, o que vai fazer? Vai botar a faca na pessoa e falar assim, não, então seu filho não pode. Não, meu filho é uma escola pública e meu filho foi selecionado para cá, vocês vão tratar ele diferente? Não pode. Então, assim, tem que ter sempre tem que sentar caso a caso, conversar para tudo, na minha opinião, né? O que mais? A infraestrutura, a gente já disse, foi uma coisa positiva. Completamente. Como eu falei, lá tem piscina, uma vez por semana eles fazem recreação, não é natação, é recreação na piscina. Lá tem uma área verde, um parquinho enorme, gigantesco. A sala de aula é mega estruturada. Vou estar passando imagens aí para vocês terem uma noção. Lá eles têm aula de capoeira também, uma vez por semana. Enfim, toda essa estrutura, assim, a gente gostou. A gente ainda vai ter outra reunião só sobre o projeto político-pedagógico da escola. Essa primeira reunião foi sobre a dinâmica do dia a dia, do cotidiano. Mas vai ter falando sobre as propostas pedagógicas, enfim. Para a gente poder saber tudo que vai ser estudado, tudo que vai ser tratado na escola com os nossos filhos ao longo do ano inteiro. Isso já é um diferencial, porque em nenhuma escola privada a gente teve uma reunião para falar de todo o calendário acadêmico. Nunca. E tudo que seria tratado, tudo que seria ensinado, enfim. Então, isso também foi um ponto positivo que a gente vai saber da boca da diretora, porque às vezes a gente lê o projeto político-pedagógico de toda escola, ele é público, né? Você pode pedir e tal, mas é diferente quando a diretora tá lá falando, olha, nesse dia aqui vai acontecer tal coisa, e a gente vai focar em tal coisa, vai trabalhar de tal forma, é diferente, né? Eu tava falando sobre a APM, né? Quem fornece o lanche é o governo, né? Então, toda semana a gente vai receber o cardápio da semana para saber o que eles comerão. Geralmente a comida mesmo, tipo arroz, feijão, carne, legumes, macarrão, enfim, geralmente a comida, porque o governo foca nas crianças que são desnutridas ou subnutridas. Tem criança que vai para a escola pública e a única refeição que faz ao longo do dia inteiro é a refeição fornecida pelo governo, então por isso eles focam em comida, para que se for a única refeição da criança, seja uma refeição completa, né, e rica nos seus nutrientes, enfim. Então, geralmente é comida mesmo. Quando não é pão. Pão com margarina ou biscoito. Tipo biscoito Mabel, enfim. Ela falou que é muito raro ser isso, mas às vezes é. E aí que entra a APM. Ela falou assim na reunião. Ela falou, os filhos de vocês nunca vão comer arroz com margarina. Que bom! Ia ser TI. Eu ia rejeitar. Ela falou, os filhos de vocês nunca vão comer pão com margarina puro, sem nada. Ela falou, então o dinheiro da PM... Pão, você falou arroz de novo. Ah, tá. Pão com margarina.
Ela falou assim, então com o dinheiro da PM a gente compra uma carne extra, desfia, põe mais legumes, faz um sanduíche para as crianças, põe alface, põe tomate, faz um sanduichinho. Então aqui nessa escola nunca tem pão com margarina, é sempre pão com algum recheio dentro. Um sanduíche, carne moída, frango desfiado, tomate, alface. Em relação a isso, a Rafaela amou. Ela amou. Se ela tivesse reunião ouvindo a diretora falar isso, ela amou. A Rafaela gosta de comer. Adora comer. Ela gosta de comer, então ela amou. Isso é um alívio pra gente que não precisa mais ficar pensando em lancheira. Isso é muito bom saber que todas as crianças vão comer a mesma coisa, porque a gente já não fica mais naquela neurose assim, porque talvez uma criança leva biscoito recheado e aqui em casa a gente não consome biscoito recheado. Aí vai despertar isso pra Rafaela, uma curiosidade. Então eu sempre tive esse receio na escola anterior da Rafaela, sobre ela querer ficar comendo o lanche dos amigos, porque era melhor do que o dela, né? Guloseimas, enfim. Então eu gostei disso, porque padroniza, enfim, a possibilidade da criança que é alérgica, ou ela tem alguma coisa, algum impedimento diagnosticado para comer determinada refeição, ela pode levar o atestado médico, e é só com laudo médico que ela vai poder levar o próprio lanche dela. Aí o uniforme, né, que o Rafael falou, tá em processo de licitação, falou que até abril o governo vai dar, e aí o que o governo vai dar são 2 camisetas, 2 short saias, uma calça e um tênis, mas é tipo assim, né, ainda tá em processo de licitação, a previsão é abril, mas não sabemos. Aí a diretora levantou essa questão, se a gente queria todo mundo esperar chegar abril, ou então ela mandar produzir dos uniformes antigos, né, do ano passado. E aí votou e todo mundo quis encomendar uma leva de uniforme só para as crianças irem durante esse período, porque é ruim mesmo, né? Sim. A gente gasta muita roupa com a criança, e lá, como eu falei, o parquinho é enorme, é de areia, e aí, enfim, vira uma baderna, né? Então a gente decidiu, a gente vai comprar o uniforme. Lá também a comunicação oficial é por meio de agenda também, como é em todas as escolas, né? Lá também é por meio de agenda. Material escolar foi por votação também. Ela perguntou se a gente queria a lista de material e cada um compra o seu e leva, ou se a gente queria contribuir com uma taxa fixa, todo mundo, e daí a escola compraria. E aí foi votado e todo mundo quis dar o dinheiro para a escola comprar. Um outro aspecto também interessante que eu lembrei foi que na reunião teve a presença do secretário escolar? Isso, secretário escolar. Secretário escolar. E achei interessante, porque normalmente numa reunião dessa não aparece o secretário. Né? E o secretário, ele mostrou realmente uma organização, a importância do filho estar presente na escola pública, né? Os efeitos da ausência da criança na escola, ele explicou isso. Né? Os efeitos para a criança e os efeitos legais, né? Os efeitos legais. A criança, aí eles explicaram, se falta 5 dias consecutivos, a escola tem que entrar em contato. Conselho tutelar, depois entra em contato com a escola, com todo mundo que a gente deixa a relação lá, que pode buscar e trazer a criança. Tenta entrar em contato com todo mundo para saber o porquê que essa criança faltou 5 dias. Aí se faltou 5 dias e não justificou, aí vai para o conselho tutelar. Aí o conselho tutelar tenta, né, entrar em contato e tal, até que com uma falta de 30 dias seguidos, sem notícias, vai para onde? Vara de Infância e Juventude. Vai para a Vara de Infância e Juventude. Então eles também têm um controle. Então é aquela coisa assim, se chegou atrasado, tem que antes passar na secretaria para pegar autorização e ir para a sala de aula. E quem leva não somos nós. Então assim, é muito organizado. Explicou sobre regras de atendimento na secretaria com ele, documentação, o que precisa, sobre alguns documentos novos, legais, que são exigidos pela Secretaria de Educação. Então a carteirinha do SUS, né? A Rafaela não é atendida pelo SUS porque a gente tem plano de saúde, mas a gente vai precisar tirar a carteirinha do SUS, porque se acontecer algo na escola, a escola vai levar para um posto de saúde, enfim, vai levar para um hospital público, né? Então ela precisa ter essa carteirinha. Para atividade na piscina, a gente vai ter que levar um atestado médico, atestando que ela, né, não tem nenhuma doença de pele, enfim, que ela está apta a utilizar a piscina, né, em conjunto, publicamente.
Que mais? Sim, eu achei que toda essa abordagem administrativa legal foi muito importante, porque os pais normalmente ficam perdidos no curso só procura na hora da demanda, né? Isso. Até para obter o passe estudantil, que é uma forma da pessoa utilizar a coletiva e tal, ele explicou. Voltarei a fazer o aniversário da Rafaela na escola, porque pode fazer. Achei muito interessante uma observação que ela falou a respeito do aniversário na escola. Dura 1h30, é sempre às quintas-feiras, porque quinta-feira é o dia da fruta. Toda quinta-feira a gente tem que levar uma fruta, porque eles fazem uma mega salada de fruta e um lanche a mais, né? Uhum. E aí sempre nessa quinta-feira que pode fazer os aniversários. Aí tem as mesmas restrições de uma escola particular, é proibido levar refrigerante, salgados fritos, guloseimas, balas, chicletes, pirulitos e não sei o que lá, é proibido. Uma coisa que eu achei interessante é que não pode alugar, né, brinquedos infláveis e tudo mais, mas ela falou que assim, se, por exemplo, a criança ama aquelas pinturas de rosto, vamos supor, e você faz questão que tenha na festa. Aí eu achei interessante isso, ela falou, você pode contratar um profissional que vai vir aqui na escola fazer a pintura, ou então um mágico que vai dar um show e tal, só que essa atração vai ser para todos os alunos da escola. Achei isso muito interessante. Porque todos os alunos ficam curiosos quando entra algum profissional vestido, caracterizado, e todo mundo quer usufruir. Então a gente não vai proibir. Então a festinha é feita na sala de aula e nessa atração específica é no pátio da escola. Então, aberto para todas as crianças. Ela falou, então você lembra que quando você for cotar, sei lá, um artista para vir aqui ficar fazendo pintura no rosto, na mão e não sei o que lá, você tem que cotar para todas as crianças da escola. Então, se vem alguém fazer balão mania, é para todas as crianças da escola, não é só para a sala do seu filho. Então, a gente está achando isso muito legal, essa questão da visão pública. Porque é tipo assim, é igual para todos coletivo, mesmo, né? Pro coletivo. Eles estimulam muito isso, do coletivo. E é interessante porque você vê, é tanto assim que a própria visão dela com a mãe foi uma falta de entendimento com o menor, com o individual. Né? Ela tá tão associada em trabalhar de forma coletiva que o individual ali falhou. Mas, enfim, bola pra frente, acho que pode talvez até ter sido uma única falha da diretora, né? E que a gente acabou presenciando. Bom, então, sobre o ensino mesmo eu não tenho como falar, porque durante essa semana foi só atividades tipo brincar, pintar, massinha, no parquinho e tal, para as crianças socializarem e se conhecerem, né? A professora conhecer as crianças também e tudo mais. Então, realmente eu ainda não tenho nada para falar sobre a qualidade do ensino em si. Ainda sem tarefas de casa. Mas já volto. Bom, gente, é isso. Essas foram as nossas primeiras impressões. Acho que a gente abordou tudo. Deixa eu ver aqui. Eles mandaram as lâminas de PowerPoint que foram apresentadas. De tudo. Então aqui fala sobre tudo, sobre os atrasos, sobre faltas, sobre a agenda escolar, sobre o horário de atendimento, as reuniões, a APM, o lanche, se a criança está doente, o uso do uniforme, falou sobre o projeto de capoeira, piscina, parque, o dia do brinquedo, que é toda segunda-feira, as atividades extracurriculares e os eventos culturais que eles fazem também ao longo de todo o ano, fora da escola, enfim. Uma coisa importante que está ali no último, as regras de WhatsApp, porque tem um grupo de WhatsApp da turma e foi abordado. Isso é tão interessante porque isso inclusive demonstra conhecimento da escola com a nova legislação que é a LGPD, que é uma lei que entra em vigor em agosto, que trata... Como que é a sigla? LGPD. LGPD? Parece LGBT. Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, mostra todo um cuidado, inclusive, com os dados, né, de tráfego, de informação na internet e as regras estipuladas para a conversa dentro do WhatsApp. Porque, às vezes, né, todo mundo sabe, o WhatsApp é terra sem lei, às vezes, né? As pessoas acham que pode mandar qualquer coisa lá e o grupo é específico para esse e tem ali as regras. E no grupo, então, tem a diretora, a vice-diretora e a professora. Isso. E os pais, claro. Então é isso, minha gente querida. Espero que vocês tenham gostado de ver nossa abordagem, nossas primeiras impressões, enfim.
Se você gostou desse vídeo. Se eu gostei pra gente, tá bom? Isso aí. Se inscreve no canal. E acompanha a gente no Instagram. Isso. Um beijo, até o próximo. Tchau. Tchau. Seu papai, tantão de gente. Eu estou aqui!